Nossa galáxia, a Via Láctea. Uma galáxia do tipo espiral, repleta de regiões de gás e poeira chamadas nebulosas. E tem para todos os gostos. Mas a nebulosa de Órion é talvez o melhor lugar para entendermos a evolução das estrelas. E está bem aqui, em nosso próprio quintal cósmico. A nebulosa de Órion é talvez uma das nebulosas mais famosas, porque basicamente você pode sair à noite e vê-la com seus próprios olhos no céu noturno. Os humanos observam esse pedaço brilhante do céu há séculos. Os maias da América Central a chamavam de fogo da criação, e eles estavam mais certos do que imaginavam. Quase todas as fases do ciclo de vida de uma estrela podem ser vistas em uma nebulosa. Não podemos entender o ciclo de vida das estrelas sem entender o ciclo de vida das nebulosas, pois elas estão interligadas. Órion tem de tudo, desde estrelas massivas à beira da morte até estrelas recém-formadas envoltas em gás. Você vê as intrincadas faixas de material, os véus finos envolvendo estrelas recém-nascidas, pilares colidindo uns com os outros e estrelas atravessando nuvens de gás. O espaço aqui é permeado por radiação ionizante letal e fios de hidrogênio incandescente. Vórtices ardentes são capazes de absorver sistemas estelares inteiros. É aqui que as estrelas nascem, o berçário estelar que está mais próximo da Terra, e é possível ver essa agitação frenética acontecendo bem diante dos nossos olhos. Eu sou o TH, e antes de presenciarmos o nascimento das estrelas, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Existem berçários estelares espalhados por toda a galáxia, algumas delas relativamente modestas em tamanho, enquanto outras se estendem por dezenas e até centenas de anos-luz. São vastas nebulosas compostas de gás e poeira interestelar, comprimidas violentamente pela gravidade. A maioria dessas enormes nuvens mal é visível no abismo do espaço, mas algumas delas podem ser vistas da Terra a olho nu. Uma dessas estruturas é a nebulosa de Órion, localizada a 1344 anos-luz da Terra. É o objeto central na chamada Espada de Órion, uma linha claramente visível produzida por 3 fontes de luz relativamente brilhantes. Devido ao seu grande tamanho e proximidade da Terra, a nebulosa tem sido observada pelos cientistas desde os primórdios da astronomia. Portanto, não é surpresa que essa grande estrutura seja um dos objetos espaciais mais bem estudados do universo. Foi o telescópio espacial Hubble que nos trouxe as primeiras imagens detalhadas da nebulosa de Órion em 1993, revelando a rica diversidade de suas cores. A maioria do material tinha um tom avermelhado ou roxo azulado, enquanto análises espectrais revelaram linhas verdes brilhantes em algumas áreas periféricas. Fenômeno esse que intrigou os cientistas por um longo tempo, já que a radiação observada não correspondia com nenhum elemento químico conhecido na época. Com o avanço da ciência, descobriu-se que a luz era emitida por oxigênio extremamente rarefeito e ionizado. Essa descoberta explicou não apenas a iluminação peculiar de muitas nebulosas, mas também a presença de oxigênio ionizado em todo o espaço, incluindo o nosso próprio Sol. Em 2018, usando novos dados, a NASA criou uma visualização 3D inovadora do interior de Órion. Pela primeira vez na história, temos as ferramentas certas para explorar realmente os corações dessas nebulosas. Esse emaranhado de poeira e estrelas já era incrível antes, mas agora temos imagens ainda mais vívidas para realmente apreciar a grandiosidade dessa estrutura. No coração de Órion está um aglomerado de estrelas jovens que juntas lançam partículas carregadas e ventos solares, abrindo uma lacuna no centro e criando uma janela para o interior. Podemos ver os processos acontecendo bem diante de nossos olhos. A intensa luz estelar do aglomerado energiza o gás em volta, fazendo ele brilhar em tons de rosa e azul. O rosa vem da luz emitida pelos átomos de hidrogênio na nebulosa,
brilhando como um gás em um tubo de neon. Já o azul tende a vir das luzes das novas estrelas quentes, refletida nas partículas de poeira. Essas novas estrelas quentes iluminam a nebulosa de Órion, mas na verdade nasceram na escuridão. Um tipo específico de nebulosa é a nebulosa escura, que é basicamente quando a concentração de poeira é muito maior. Nuvens densas de poeira bloqueiam a luz visível das estrelas por trás, criando formas sombrias, como a nebulosa cabeça de cavalo. Essa nebulosa é tão grande e densa que tem massa suficiente para criar cerca de 30 estrelas do tamanho do nosso Sol. E agora, os astrônomos podem espiar seu interior, algo que só recentemente fomos capazes de fazer, graças a detectores que podem ver a luz infravermelha. É basicamente a luz infravermelha que nos permite enxergar através da poeira das nebulosas e ver o que está acontecendo em seu interior. Os seres humanos não podem ver a luz infravermelha, mas podemos senti-la como calor. Detectores infravermelhos nos dizem que essas nuvens escuras em formação estelar estão extremamente frias, centenas de graus abaixo de zero, mas bem no interior delas há pontos extremamente quentes. Se olharmos com infravermelho, vemos a assinatura de densidades e temperaturas incríveis, indicando o nascimento de novas estrelas. Até o momento, foram descobertas mais de 3.000 estrelas na nebulosa de Órion, bem como enormes nuvens de gás interestelar e um grande número de protoestrelas. Toda essa incrível diversidade de objetos espaciais está concentrada em uma área de cerca de 23 anos-luz de diâmetro, todos interagindo continuamente de maneira complexa. A massa total do material concentrado aqui é cerca de 10.000 massas solares. Ao observarmos a nebulosa de Órion de perto, notamos várias áreas claramente definidas, sendo a mais notável delas o trapézio, também conhecido como Theta 1 Orionis. Esse é um aglomerado estelar aberto com cerca de 300.000 anos de idade, composto por 8 objetos principais, alguns deles estrelas binárias, já outras solitárias. As estrelas mais brilhantes e visíveis do trapézio são 4 sistemas estelares designados por letras do alfabeto latino. Localizados próximos uns aos outros, eles estão dentro de uma área de cerca de 1,5 anos-luz de diâmetro. Cada um desses objetos tem uma massa de 15 a 40 vezes a do Sol, o que significa que essas estrelas são bem jovens e quentes. Theta 1 Orionis C é a estrela mais massiva e mais brilhante tanto no aglomerado do trapézio quanto na própria nebulosa. É uma estrela de sequência principal branca e azul, com uma massa de aproximadamente 40 vezes a do Sol, e um raio 8 vezes maior do que o da nossa estrela. Sua temperatura superficial é de aproximadamente 45.000 graus Celsius, e sua luminosidade é cerca de 250 vezes maior que a do Sol. A radiação de Orionis C ilumina toda a nebulosa ao seu redor, mas há muito pouco gás interestelar em sua vizinhança próxima, devido aos poderosos ventos estelares típicos dessa classe de estrelas, que expulsa quase todo o material para longe. Viajando alguns anos-luz além do trapézio, encontramos outro sistema notável, Theta 2 Orionis, composto por 3 estrelas gravitacionalmente ligadas, localizadas próximas à chamada Barra de Órion, uma extensa característica de gás quente emitindo luz intensa. Essa área foi difícil de estudar por muito tempo, devido às densas nuvens de poeira, mas graças ao telescópio James Webb foi possível visualizar imagens mais detalhadas dessa região. O primeiro componente de Theta 2 Orionis é um pouco menos massivo e luminoso do que a estrela mais brilhante do trapézio. Quanto à sua temperatura superficial, ela é de cerca de 35.000 graus Celsius. O segundo astro do sistema é 15 vezes mais massivo que o Sol e 12.000 vezes mais brilhante. Já o terceiro astro possui uma massa equivalente a 5 massas solares e sua temperatura atinge 13.700 graus Celsius. No entanto, não foram apenas as estrelas mais brilhantes que chamaram a atenção dos pesquisadores. As câmeras infravermelhas do James Webb permitiram detectar objetos antes invisíveis, escondidos nas nuvens de gás e poeira.
Graças a esse telescópio, cerca de 180 futuros sistemas foram descobertos no coração da nebulosa de Órion. Esses são densos discos protoplanetários escuros que cercam estrelas que ainda estão em processo de formação. Um deles é Órion 294606, uma jovem protoestrela com cerca de 1 milhão de anos, cercada por um disco de gás e poeira, com aproximadamente 300 unidades astronômicas de diâmetro. Graças à sua proximidade com a Terra, podemos observar sua estrutura e tamanho. Tudo indica que ela entrará na fase de sequência principal em alguns milhões de anos, acompanhada por uma série de exoplanetas e possivelmente luas. O céu noturno desses futuros corpos celestes deve ser um espetáculo verdadeiramente fantástico. Imagine um véu luminoso multicolorido com o brilho de uma infinidade de estrelas próximas e brilhantes, muito mais numerosas do que as vistas a partir da Terra. De tempos em tempos, enormes redemoinhos de gás brilhante cobrem metade do céu, transformando a noite em um crepúsculo espetacular. Se formos mais adiante e examinarmos a região mais ampla, veremos que a maior parte da nebulosa está preenchida com gás disperso. A parte central da nuvem é composta por hidrogênio altamente ionizado, que absorve ativamente radiação estelar de alta energia. A temperatura desse gás pode chegar a 9.700 graus, mas cai rapidamente em direção à borda da região. O contraste das temperaturas e pressões, bem como a colisão de correntes de vento estelar, colocam o material no espaço em movimento, criando correntes e vórtices colossais. De acordo com os cálculos, alguns deles podem atingir velocidades de até 50 km por segundo, e seu tamanho pode ser maior do que o do sistema solar. Além disso, em algumas áreas da nebulosa, foram detectados finos filamentos que se estendem por vários anos-luz, compostos por hidrogênio molecular relativamente frio, sem misturas de metano, etano e água. Mais adiante, veremos que a região central da nebulosa de Órion está envolto em uma vasta nuvem de gás mais frio e denso. A nuvem de estrelas brilhantes e a luminescência de hidrogênio ionizado se entrelaçam aqui, criando uma bela cortina multicolorida de luz. Por trás dela estão centenas de objetos espaciais invisíveis no espectro óptico, mas as câmeras infravermelhas dos telescópios modernos nos permitem ver através do véu de matéria interestelar. Combinando dados de diferentes fontes, os astrônomos descobriram cerca de 700 protoestrelas em diferentes estágios de evolução dentro dessa região. Sua concentração é consideravelmente menor do que na parte central da nebulosa, devido ao menor grau de compressão gravitacional do gás interestelar. A grande maioria desses objetos é muito jovem e ainda estão em processo de formação e desenvolvimento. De acordo com os conceitos modernos de evolução estelar, novas estrelas se formam durante a compressão gravitacional de grandes nuvens de gás interestelar. Normalmente, como resultado desse processo, as gigantescas nebulosas se dividem em vários centros de gravidade agrupados, que logo se transformam em protoestrelas. Esses aglomerados são chamados de berçários estelares. Em certo ponto, a pressão interna do gás comprimido compensa as forças gravitacionais, levando a protoestrela a um estado de equilíbrio temporário. O material restante gira em um disco de vórtice gigante, parte dele sendo gradualmente absorvido pela futura estrela, e o restante sendo expelido para além dos limites do sistema em formação. O campo magnético em crescimento da jovem estrela também desempenha seu papel, acelerando partículas ionizadas ao longo de suas linhas de campo e fazendo com que elas escapem rapidamente da vizinhança do objeto. Calcula-se que esses fluxos possam atingir velocidades de até várias centenas de quilômetros por segundo. À medida que colidem com a nuvem de gás circundante, criam vórtices e hemisférios em grande escala, chamados de objetos de Erbin-Harold. Durante o processo, parte da energia cinética se dissipa em luz e calor, dando a essas estruturas bizarras cores diferentes. Além disso, o movimento ultra rápido afeta o material circundante, espalhando ondas de choque por ele, que por coincidência também são captadas pelos telescópios.
Uma vez que os berçários estelares contenham muitas protoestrelas próximas umas das outras, cada uma produzindo várias emissões de gás, não é surpresa que os objetos de Herbin-Haro exibam uma incrível variedade de formas e cores, sendo essencialmente o resultado de grandes colisões cósmicas. Eles são altamente instáveis e variáveis, mudando rapidamente de cor e forma, e geralmente se dispersam completamente ao longo de várias dezenas de milhares de anos. Durante esse tempo, eles cobrem entre 1 e 3 anos-luz em uma trajetória de fuga de suas estrelas-mãe. Até agora, cerca de 400 desses objetos foram descobertos, com um número total estimado na Via Láctea de cerca de 150 mil. Seguindo adiante, logo veremos que a nebulosa de Órion faz parte de uma estrutura cósmica muito maior, chamada de Nuvem de Órion, que se estende por dezenas de anos-luz e abrange toda a constelação de Órion no céu noturno. É aqui que a famosa nebulosa Cabeça de Cavalo está localizada, notável por sua forma bizarra. Essa é uma densa nuvem de poeira com cerca de 3 anos-luz de diâmetro, claramente visível em contraste com um fundo extremamente brilhante. Também próximo à nebulosa de Órion, existe uma impressionante estrutura cósmica chamada de Anel de Barnard, uma estrutura de emissão com cerca de 300 anos-luz de tamanho, que surgiu cerca de 3 milhões de anos após uma série de explosões consecutivas de supernovas próximas umas das outras. Após o choque, jatos de gás comprimido se misturam, produzindo uma gigantesca nebulosa curva, e o brilho de várias estrelas jovens, reunidas em um aglomerado aberto, transformou o objeto em uma tonalidade avermelhada. Como a gente já viu, à medida que a matéria se acumula sob a força da gravidade, ela cresce, assim como a gravidade, que atrai mais gás, se tornando cada vez maior. Isso se torna muito massivo, muito denso e muito quente. Eventualmente, a pressão e a temperatura no centro desse objeto se torna tão alta que a fusão é iniciada e uma estrela nasce, uma das centenas de bilhões que compõem nossa galáxia. A mais recente em uma linha de produção estelar que remonta à aurora dos tempos e à primeira nebulosa. Se quisermos desvendar o nascimento das estrelas da Via Láctea e as nebulosas, precisamos entender melhor a nebulosa original, o Big Bang. Há 13,8 bilhões de anos, o universo irrompeu em vida. Inicialmente era pura energia, mas ao longo de 300 mil anos, essa energia se esfriou em gás de hidrogênio e hélio. Naquela época, o universo inteiro era uma nuvem enorme. Os ingredientes essenciais do nosso universo se espalharam à medida que o universo se expandiu, e assim o universo começou como uma gigantesca nebulosa. Com o tempo, a nebulosa primordial começa a colapsar e a se fragmentar em pequenos aglomerados. Essas regiões se tornam tão densas que colapsam em discos com bolas de gás superquentes em seus núcleos. As primeiras estrelas se acendem. Elas começam contendo basicamente hidrogênio e hélio, mas à medida que envelhecem, criam outros elementos mais pesados. À medida que o tempo passa, essas bolas de fogo forjam novos elementos. Isso é o que basicamente elas fazem. Mas muitas dessas primeiras estrelas eram massivas, e estrelas massivas não vivem por muito tempo. Elas queimam seu suprimento de hidrogênio incrivelmente rápido, e se consomem até morrer após alguns milhões de anos. Após isso, elas se apagam, em uma explosão que libera elementos mais complexos de volta na nebulosa primordial. Após a formação da primeira geração de estrelas, houve um enorme surto de novos elementos, que se formaram e foram dispersos pelo universo, para formar a próxima geração de estrelas. À medida que a segunda geração de estrelas vive e morre, ela adiciona ainda mais ingredientes à mistura cósmica. A próxima geração de estrelas funde mais elementos, explode, morre e espalha o material. Nova nebulosa, nova geração de estrelas. Cada geração com mais elementos na tabela periódica do que a anterior. E cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang, nossa galáxia, a Via Láctea, começa a se formar.
Eventualmente, nosso Sol, rico em elementos, é formado. Acreditamos que nosso Sol seja uma estrela de terceira geração. Então, na verdade, era uma nebulosa, uma estrela, uma nebulosa, uma estrela e uma nebulosa antes de se tornar o nosso Sol. Levou cerca de 10 bilhões de anos para criar uma mistura cósmica de elementos rica o suficiente para construir planetas de vida. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses são os ingredientes-chave para a vida, e eles foram forjados no interior de estrelas. Esses elementos são criados durante a vida de uma estrela, mas é necessário um processo incrivelmente violento para liberá-los no cosmos. Um evento que pode ser visto claramente em todo o universo: uma supernova. Apesar de toda a beleza dessa nebulosa, se levarmos em consideração o padrão do universo, a nebulosa de Órion é um objeto frágil e instável. Ventos estelares e a pressão de luz de muitas estrelas jovens, bem como emissões de gás e vórtices turbulentos, constantemente dispersam seu material no espaço circundante. A nebulosa já perdeu cerca de 60% de seu material original, e em cerca de 100 mil anos ela se dispersará completamente. No lugar da brilhante nuvem multicolorida, restará um aglomerado de estrelas semelhante a Pleiades. Por um tempo, as jovens estrelas que o compõem se moverão juntas, mas eventualmente cada uma seguirá seu caminho, chutadas pela gravidade de suas irmãs, e viajarão pela vastidão da galáxia. Mesmo com anos de observação e a modernização do equipamento, o telescópio James Webb demonstrou claramente que ainda não vimos o universo em toda a sua diversidade. Graças às imagens do telescópio, descobrimos que até mesmo áreas supostamente bem estudadas do céu estrelado podem esconder novas e surpreendentes descobertas. As profundezas escuras do espaço podem guardar inúmeros mistérios. Quem sabe o que veremos por lá amanhã. Outro mistério é a existência do planeta 9. É sobre ele que falamos no último vídeo e como um corpo misterioso pode influenciar as órbitas dos objetos no cinturão de Kuiper e nem sequer ser detectado por nossos telescópios. Será um planeta misterioso, um mini buraco negro primordial ou um aglomerado de matéria escura? Para descobrir é só clicar no vídeo do card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!